Irmãos, paz seja convosco. Amém, contigo também. Que Deus possa nos abençoar de maneira poderosa, no nome de Jesus. Quero convidar aqui a irmã Luciana e o Wesley. Podemos orar para uma nova etapa da obra de Deus. Nós vamos dar continuidade. Não é iniciar, é dar continuidade. Mas que o Espírito Santo possa nos iluminar. Tudo que é feito aqui para a honra e para a glória do Senhor. Então, nós vamos orar, pedir ao Deus que poderoso para abençoar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem cá vocês dois, primeiro. Vamos orar primeiro. Gostaria que a igreja estendesse as mãos para aqui. Em nome de Jesus. Soberano Deus e querido Pai. Glória a Deus. Aleluia. Em nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos nessa noite, ó Pai, que o Senhor abençoa a vida da irmã Luciana, do Wesley. Meu Deus, nós temos hoje um trabalho para a obra do Senhor. Nós daremos continuidade naquilo que o Senhor já iniciou. Por isso, ó Pai, abençoa as nossas vidas. Abençoa, meu Deus, os Teus servos que aqui estão. Pai, que todo eu possa cair por terra, mas que o Senhor cresça em nossas vidas. Que o Senhor cresça, nós diminuamos fazendo a Tua obra, fazendo a Tua vontade. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos capacitar, abençoar esta nova etapa que estamos dando continuidade, que é o estudo de uma forma diferente. Um culto de uma forma diferente. Mas em todas as áreas da nossa vida, o amigo Espírito Santo está conosco. Ele está presente nas nossas vidas para nos abençoar de maneira poderosa. Em o nome de Jesus, assim nós oramos, te agradecemos na certeza de uma grande vitória na obra do Senhor, hoje e todo sempre. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Você? Povo de Deus, paz seja convosco. Quem está feliz da presença do Senhor aí? Que Deus abençoe. Quero aproveitar a oportunidade, cumprimentar também todos os nossos amados irmãos que estão conectados, nas mídias sociais da IEQ, no YouTube, Instagram, Facebook. Que Deus venha abençoar todos, que a palavra venha chegar dos quatro cantos. Antes de mais delongas, eu quero convidar todos a fechar os olhos, por favor. E eu queria fazer uma oração. Todo princípio de trabalho é importante a gente dedicar ao Senhor. Pedir ao Senhor que toma conta. O pastor João já orou, abençoando as nossas vidas, abençoando esse trabalho. Mas eu quero pedir ao Senhor que realmente o Espírito Santo venha falar com clareza em nossos corações. Que possamos sair daqui instruídos e renovados em nome de Jesus. Põe a mão à altura do seu coração, se você puder, por favor. Com os olhos fechados. Fale com sinceridade. Vamos agradecer ao Senhor por este dia, por esta oportunidade. Quantos queriam estar aqui e não podem? Quantas crianças que estão debaixo da ponte nesse frio, Senhor? Quantas pessoas que não tiveram o que comer? Quantas pessoas que estão envolvidas em grandes guerras? Talvez você entrou aqui dizendo: minha vida está com tantos problemas. Mas eu te garanto que se você virar a esquina, vai ter pessoas que estão muito pior do que você. Então louva a Deus por você estar na presença do Senhor. Amém. Senhor meu Deus, Pai, nós invocamos o Teu santo nome nessa noite. Primeiramente para agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Meu Pai, eu te agradeço por este momento de excelência. Que o Senhor, meu Pai, venha nos abençoar nessa noite. Meu Pai, muito obrigado pela água que bebemos durante o dia, pela refeição que comemos. Pai, obrigado pela casa que vivemos nela, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho pedir ao Senhor que venha falar conosco nessa noite. Pai, estamos precisando de tantas coisas nesse mundo. Mas nada, Pai, nada é tão precioso como a Tua palavra.
Pai, mais do que nunca precisamos ouvir a voz do Senhor. Por isso, meu Deus, fale conosco. Que o Senhor venha modelar as nossas vidas. Que a verdade do Evangelho venha, Pai, estar dentro do nosso coração. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Quem crê, diga amém, Jesus. Graças a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e cumprimente ele com a paz do Senhor. Deus te abençoe, Marão. Se você quiser falar algo, depois você... Amém. Eu gosto quando todos estão felizes, né? é tão bom. Glória a Deus. Pode se assentar, fiquem à vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o tempo voa, né? O que acontece? A gente está iniciando uma nova etapa aqui na IEQ, do bairro Pires, né? Louvado seja o nome do Senhor. Todos os irmãos entraram em concordância, né? O pastor principalmente, que é o líder, nasceu no coração, óbvio, de alguém, e essa pessoa usada por Deus nos deu essa visão, né, irmã Luciana? E a Luciana, eu falo em nome dela também, como líder do estudo bíblico que ela é. A gente resolveu transferir para quarta-feira. Então, talvez para muitos aqui vai ser novidade, tá? Para muitos vão ser novidade, porque o culto é a mesma coisa, é um culto de ensino, né? Se você entra dentro da casa do Senhor, você já está cultuando o Senhor, se você vir com o intuito de adorar, amém? Mas a gente vai ter os estudos bíblicos na quarta, porque no sábado não haverá mais o estudo bíblico, não haverá mais. Então, todas as quartas que você vier, a partir de semana que vem, a gente vai ter canetas ali na porta para você anotar todos os versículos bíblicos, né? Hoje, graças a Deus, né, nasceu no coração do irmão, e olha para você ver que benção, a gente está aqui com todos os versículos ali sendo expostos ali. E há uma diferença, eu e a Luciana conversou. O estudo bíblico é diferente de um culto, ainda que é um culto. Então você tem liberdade de levantar a mão, né, dar a sua opinião. Eu quero que vocês participem junto. E eu quero que a gente saia daqui instruído. Eu sei que é só uma hora, mas que possamos sair daqui instruídos. Nós precisamos mais e mais nos apegar com a verdade. Quem já estava participando do estudo bíblico no sábado, já sabe mais ou menos como que funciona. A Luciana e eu estamos estudando, né, já a fase final dos acontecimentos de Jesus. Aqueles momentos, né, que Jesus foi ali julgado para ser crucificado. Logo depois, a gente vai iniciar o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Quem já leu o livro de Atos dos Apóstolos aqui, levanta a mão, só para mim ter uma ideia. Glória a Deus, né? Bastante pessoas já leram o livro de Atos. Vocês sabiam que o livro de Atos, ele fala da igreja? A igreja de Deus nasceu nesse livro de Atos aí na Bíblia. Então é importante a gente ter esse entendimento. E logo depois do livro de Atos, nós vamos estar estudando a história do apóstolo Paulo. Quem já viu falar do apóstolo Paulo aí? Levanta a mão. Inclusive, né, irmã Luciana, começou uma série, não sei se alguém aqui já está assistindo, eu aconselho vocês a assistirem, ali na TV Record. E quem tem um aplicativo da Univer Vídeo, já tem todos os episódios da história do apóstolo Paulo. Eu já chorei bastante. Parece que não, mas eu sou muito chorão também. E é uma história extraordinária, tá? Então eu aconselho os irmãos também, né, assistirem essa série lá na Univer Vídeo e assistirem também na TV Record. Amém, irmãos? Então dou essa liberdade, podem perguntar, podem levantar a mão. A gente vai manter a mesma liturgia do culto de sábado. Amém? Então fiquem à vontade, podem fazer perguntas, né? Só levantar a mão para a gente né, não ficar, dar tumulto, né? Para a gente ser organizado. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. E graças a Deus, né, a gente tem outra equipe também neste momento. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que também estão lá na clínica, né?
nesse momento, que a gente também tem um trabalho de estudo lá na quarta. E eu louvo a Deus que eles estão dando estudo lá, né? Hoje eu não estou lá, mas o Espírito Santo, não tem dúvida, o mesmo que está aqui está com eles lá também. Amém? Eu quero que vocês abram comigo, e aqui a gente está lendo em ordem a Bíblia, tá? Nós estamos falando do julgamento de Jesus. Por que Jesus foi crucificado? Algumas perguntas. Será que foi os romanos que mataram Jesus? Será que foi Pilatos que matou Jesus? Por que Jesus morreu? Será por que, Luciana, que Jesus morreu na cruz do Calvário? Foi injustiça que fizeram com Jesus? Fica muitas perguntas no ar. Por que Jesus morreu por nós? O que a Bíblia nos fala a respeito disso? Então nós vamos responder todas essas dúvidas. Quero dizer primeiramente que Jesus, ele foi injustiçado, muito injustiçado, foi julgado incorretamente, mas ele morreu por mim e por você. Entendam isso. Jesus, ele vai passar por 7 julgamentos. E nos 7 julgamentos que ele vai passar, ele vai ser absolvido em todos. E geralmente uma pessoa, quando ela vai para um julgamento, tem que ter provas. E mesmo com as provas falsas, Jesus não vai ter culpa, porque Jesus não tem pecado. Mas o meu pecado e o seu fizeram Jesus ser culpado de morte. Então, antigamente, né, pastor João, tinha aquela mania de queimar o Judas. Você já chegou a participar alguma vez? Eles faziam um boneco de Judas e metia fogo. Já chegou a ver, Silvana? Tinha esse costume de pôr fogo no Judas, né? Porque Judas foi o culpado. Todas as vezes, irmãos, que você for dobrar o joelho, você lembra que eu e você foi culpado daquela crucificação. Não foi nem o Império Romano, não foi nem Judas, não foi nem a corte do Sinédrio. Quem crucificou Jesus foi os nossos pecados. Mas esse mesmo Jesus, irmão Reinaldo, ressuscitou para que você tivesse vida hoje. Entendeu? Então a gente tem que ter esse entendimento. Lá no livro de João, no capítulo 18, no versículo 28 ao 32, quem tiver dificuldade de procurar, pode acompanhar aqui na tela que a Luciana vai estar lendo. João capítulo 18, versículo 28 ao 32, ela vai ler para a gente aí, amém? João capítulo 18, versículo 28 até o 32, por favor, irmã. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Olha que interessante. Jesus já tinha sido absolvido. O Sinédrio não achou culpa. Naquele período de Jesus, eles não iriam fazer isso porque estava chegando a Páscoa. Então eles vão fazer um complô ali para tentar matar Jesus. E a leitura que a irmã leu diz que ele foi levado até Pilatos para ser julgado. Eu quero até ler o versículo 32, para que se cumpra a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte haveria de morrer. Alguém aqui sabe dizer por que Jesus morreu crucificado e não morreu de outra morte? Por que Jesus morreu crucificado? Quero que vocês entendam hoje. A Bíblia diz em Deuteronômio o seguinte: maldito todo aquele que morrer no madeiro. Quem tem pecado, para Deus, é uma pessoa maldita. Qualquer um que peca. Você quer um exemplo? Valtinho, se alguém matar seu filho, essa pessoa é uma pessoa amaldiçoada ou uma pessoa abençoada? Profeta Jonas, se alguém matar sua esposa, essa pessoa é uma bênção ou uma maldição? Então a Bíblia diz
Que maldito todo aquele que morrer no madeiro. Todos os pecados do mundo caíram sobre Cristo. Cristo está morrendo por todos os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele se fez maldição por nós. Mas uma pessoa maldita, uma pessoa corrupta, uma pessoa assassina no Império Romano, de que forma que ela morria? Alguém sabe me dizer? De que forma que ela morria? Crucificada. O Império Romano entendia que a pessoa que fosse crucificada tinha que ser a maior mau caráter. E Jesus já tinha dito: eu vou ser crucificado. Importa que o Filho do Homem sejais entregue. Quando Jesus está morto ali no madeiro, Ele está se tornando a pessoa mais maldita do mundo. É por esse motivo que quando Jesus morre, antes de subir aos céus, a Bíblia diz que Jesus vai lá no inferno. Porque quem morre com pecado, quem morre sem arrependimento, não vai para o céu. Mas a Bíblia diz que Jesus foi no inferno fazer algo: tomar a chave da morte de Satanás, para que a morte não tenha mais poder sobre a sua vida. Eu quero que vocês vão comigo lá em Mateus capítulo 20, versículo 19. Que a Bíblia diz que Jesus já tinha alertado. Mateus 20, 19. Olha lá que interessante: entregarão aos gentios para que dele escarneça e o açote e o crucifique, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus já tinha dito: ó, eu vou ser entregue na mão dos romanos, que é os gentios. Eles vão escarnecer de mim, e logo depois eu vou ser o quê? Crucificado. Mas no terceiro dia o que acontece? Você está entendendo? Então Jesus já está indo para o julgamento, irmão, sabendo que vai acontecer. Uma vez Jesus disse assim: ninguém tira minha vida, eu mesmo dou a minha vida por amor de todos. Ninguém tira a minha vida. Então Jesus, Ele está ali perante o Sinédrio, e Ele vai ser o quê? Julgado. E nós vamos acompanhar esse julgamento. Nós estamos apenas no quarto julgamento. E a gente vai ver aqui para frente que Roma não vê culpa em Jesus. Eu quero que a Luciana lê para mim o interrogatório de Pilatos. João capítulo 18, versículo 33. Vai lá. João capítulo 18, versículo 33, por favor. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Continua, pode continuar até o 38. Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-to outros de mim? Pode continuar até o 38. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Glória a Deus. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Primeiro julgamento. O que eu quero que os irmãos entendam? O que é petróleo? Que a gente vê que Jesus foi levado ao petróleo para julgar. Israel, no tempo de Jesus, eu quero que os irmãos aprendam isso, por favor. Porque alguém vai me perguntar: ô irmão Wesley, o que os romanos estavam fazendo em Israel? Eles tinham que estar na Itália. O que eles estão fazendo em Israel? Para quem não conhece a história, Roma havia conquistado Israel. É como se os Estados Unidos entrassem no Brasil e conquistassem o Brasil. Então Roma que mandava em tudo em Israel, ainda que lá não era o país deles. Existia um local ali que todas as causas o governador de Roma que tinha que julgar. Então os judeus, vendo que Jesus não tinha culpa, arrumou uma cilada e disse assim: vão levar lá para Pilatos. E Ponto Pilatos começa a interrogar Jesus. Interessante que Pilatos fala assim com Jesus: você é rei dos judeus?
E por que Pilatos faz essa pergunta para Jesus? Porque o Império Romano, eles tinham medo de acontecer só uma coisa: do Messias se apresentar. Porque os judeus diziam assim: quando o Messias se apresentar, ele vai ser um homem de guerra e vai libertar o povo de Israel. Então Pilatos morreu de medo. Pilatos está perguntando: você é rei dos judeus? Jesus vai responder algo que eu quero que grava na sua mente. Jesus vai dizer assim: o meu reino não é desse mundo. Eu conversava com o irmão Wanda ali fora, nesse exato momento, uma coisa muito parecida. O meu reino não é desse mundo. Repita comigo assim: o meu reino não é desse mundo. Você vive nele. Billy Graham diz o seguinte: estamos apenas viajando, fazendo uma excursão aqui. Em breve nós vamos para casa. O cristão que acredita em Cristo não precisa ficar preocupado com os fatos que acontecem nesse mundo, ainda que isso prejudique a nossa alma, que a gente fica aflito. Mas o cristão, ele tem que ter o mesmo sentimento de Cristo. Pode sofrer a maior injustiça desse mundo, posso ser injustiçado nesse mundo, mas Valtinho, o meu reino não é desse mundo. Ah, irmão Wesley, eu fui diagnosticado com câncer, e daí? O seu reino não é desse mundo. Ah, irmão Wesley, que essa tarifa dos Estados Unidos, nós vamos entrar na maior crise da história do Brasil, e vai mesmo. E daí? Nosso reino não é desse mundo. Nós precisamos ter esse temor dentro de nós, porque senão nós vamos ficar depressivos, oprimidos, não vamos querer viver dia após dia. Vocês já pararam para perceber que as pessoas, dia após dia, Jesus disse uma vez assim: não ficais preocupados com o que há vez de beber, com o que há vez de comer, deixa vestir, não é, Reinaldo? Deixa o seu dia após dia o seu mal. As pessoas, irmãos, quando se preocupam muito com as coisas daqui, vai acontecer algo, e eu não quero que aconteça. A tendência de muitas pessoas que se preocupam com as coisas daqui é perder a fé. Nunca vai ser sorte, nunca vai ser por acaso. Tudo é por propósito, tanto no lado ruim como no lado bom. Entendam isso. Jesus está sendo injustiçado e ele não quer nem saber. Jesus já está indo para um julgamento falsificado, um julgamento que não tem sentido. E ele fala com Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Tranquilo. Irmãos, quem é bom de conta aí? Jesus vai ser preso por volta de 9 horas da noite. Vamos fazer uma conta rápida aqui? 9 horas da noite ele vai ser preso ali no Getsemane. Ele vai celebrar a Santa Ceia, vai cantar um hino. Judas, o traidor, vai vir com os guardas, vai prender Jesus 9 horas da noite. Porque é muito fácil a gente falar de Jesus, irmãos. Ah, que eu sirvo Jesus. A gente tem que saber o que Jesus sofreu por nós. Jesus foi preso 9 horas da noite aproximadamente, de 9 às 10. Ele começa a apanhar, irmãos, até por volta de 2 horas da manhã, na casa de Caifás e Anás. Depois ele é interrogado por Pilatos. Depois ele vai até a Galileia no rei Herodes. Jesus, ele vai apanhar. E o chicote romano não é chicote. Alguém mexeu com cavalo aqui? Ou já mexeu alguma vez aqui? Levanta a mão, por favor. Ô, Gilmar, o chicote de cavalo é feito com corda de couro, não é isso? Dói tomar uma chicotada daquilo ali? Alguém já apanhou de chicote aqui? Já, pastor João? É gostoso tomar chicotada no lombo? É mesmo? Chicote de cavalo.
Agora, pastor, olha para mim. Pega esse chicote e vamos melhorar ele. O Império Romano pegava um chicote de couro e colocava pedaços de ferro amarrados na ponta da corda. Quando aquele chicote pegava nas costas de alguém e puxava, soltava pedaço de carne. Jesus, ele começa a apanhar de 9 horas da noite, Gil, até 9 horas da manhã. Ele está ali agonizando, ele está sofrendo, ele está passando uma situação insuportável, sentindo as mesmas dores que eu e você ia sentir, sem culpa nenhuma. Aí 9 horas, Vanessa, sabe o que vai acontecer com Jesus? Vão pregar ele na cruz, 9 horas da manhã. Você já imaginou um prego de aproximadamente 30 centímetros passando na sua mão? E não foi na mão. O prego de Jesus, se fosse na mão, ia arrebentar. Prega no meio do osso aqui. Nós temos um osso aqui. O prego foi enfiado aqui. Rasgou isso aqui. Jesus está aberto. Se eu pedir alguém para levantar e ficar assim, ó. Sei lá, quanto tempo, Juliana, você consegue ficar de braço aberto aqui? Daqui 5 minutos ela vai baixar o braço. Ô Silvana, lá em Israel faz calor? Aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. E ficar pregado de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde? Com as costas de Vanessa toda arrebentada de tanto couro. E ainda tem força para dizer assim: Pai, perdoem porque não sabem o que fazem. Vocês estão entendendo porque eu sei que pessoas não gostam quando eu falo nisso. Eu não tenho muita paciência com idolatria. Vocês estão entendendo por que eu não tenho paciência? Respeito todos os irmãos que estão assistindo, todas as classes. Mas é muito injusto o que fazem com Cristo. Você já imaginou, irmã Luciana? Você trabalha o mês todo, aí você chega e dá um carrinho gigante pro seu sobrinho, pro seu neto, um exemplo. Ele vai ficar feliz. Mas imagina ele pegar, você trabalhou, você deu o carrinho para ele, ele ir lá e agradecer a Sueli. Como que você vai ficar? Você já imaginou como que Jesus fica? Quando alguém vai agradecer outra pessoa? Quando alguém vai orar para outra pessoa? Quando alguém tem fé em outra pessoa? Me cita qualquer um outro aí que morreu na cruz do Calvário, que apanhou a noite toda. Me cita qualquer um outro aí que ficou pregado 9 horas da manhã até 3 horas da tarde. Eu estava assistindo a história do apóstolo Paulo, e eu quero deixar isso bem claro aqui hoje na igreja, irmãos. Se você acredita nesse Jesus bíblico, toma sua decisão, se entrega totalmente, batiza em nome de Jesus. Você que está me assistindo, tem esse entendimento. Porque o sacrifício foi muito, irmãos. Não foi pouco, não. Não pode existir dúvida na nossa mente. Se eu creio, eu cumpro a justiça de Deus. Não pode existir dúvida. O apóstolo Paulo, quando as escamas caem dos olhos dele, pastor, quando Ananias ora na cabeça do apóstolo Paulo, ele sai correndo. E eu achei interessante a novela abordar esse fato. Ô Ananias, eu não quero nem saber, eu quero batizar. Eu quero nascer de novo. Irmãos, o preço foi preço de sangue. Por isso que quando a Luciana, que é carnal, ela ia ficar chateada se ela desse um presente para o sobrinho dela, e o sobrinho dela fosse agradecer a Sueli. Agora imagina nós. Deus te dá saúde, te dá tudo, te dá alimentação, e você vai agradecer qualquer outro provedor aí, intermediador aí, ou qualquer outro Deus aí que não existe. Nós temos que tomar cuidado com isso. Vamos comigo, livro de Marcos, capítulo 15. Esse Reinaldo, ô Frederico, você é demais. Aqui, ó, esse aqui é o exemplo. Eu sei que não vai dar para todo mundo ver. Isso aqui é o chicote romano. Tá vendo as bolinhas com ferro ali, ó?
Tá vendo ali, ó? Aquilo ali, Reinaldo, na hora que pega nas costas, arranca. Aquilo ali é um chicote original. Possivelmente isso aí foi tirado de algum museu. Esse é o chicote romano para castigar as pessoas. O apóstolo Paulo também tomou essa chicotada. Quando estava ele e Silas cantando na prisão, chicotearam Paulo também com isso aí. Interessante que era 40 menos 1. Um era da misericórdia. Então Jesus apanhou muito por mim e por você. Amém? Vamos continuar vendo aqui o julgamento de Jesus. Marcos capítulo 15. O evangelista Marcos vai dar alguns detalhes para nós aqui. Do 3 ao 5. Marcos capítulo 15, versículo 3 ao 5. Por favor. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Agora Jesus está no julgamento. Eu vou dizer de mim. Quem aqui é injustiçado e não responde nada? Você está doido. Se eu tivesse sido injustiçado, eu vou querer me defender até a morte. Hein, Vanessa? Você já imaginou, Jace? Alguém está te julgando você está correta, você tem como provar que está correta e fica calada? O homem já sabe que vai ser morto e ele não quer nem saber. Se Jesus abre a boca ali, acabava o julgamento. Pilatos, que está julgando, ficou bobo. Alguém aqui já participou de algum julgamento do mundo? Julgamento em fórum? Levanta a mão aqui. Já, irmão Milton? Quando você foi lá no fórum, você viu que toda pessoa, ela tem um advogado de acusação, mas tem um advogado de defesa. Então o promotor levanta todo o processo e vai tentar de todas as formas condenar aquela pessoa. Porém o advogado de defesa vem e defende, e a pessoa também dá a versão dela. Mas Jesus está ali, irmãos, e ele nem abre a boca. Jesus está calado. Ele está calado, ele não quer se defender. Isso mostra o quanto Deus nos ama. Eu quero que vocês vá comigo em Isaías capítulo 53, versículo 7. Porque uma profecia está se cumprindo ali. Lê para mim, Luciano, Isaías 53, 7. Isto, por favor. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Olha assim, mas ele não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Que coisa linda, né? Por isso que João Batista, quando vê Jesus ali na beira do Rio Jordão, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente lê a Bíblia, eu quero ensinar isso para vocês aqui, por favor. Todas as vezes que você abrir o Antigo Testamento, olha com os olhos espirituais, porque vai estar falando de Jesus, amém? Olha com os olhos espirituais. A profecia diz que no dia do juízo dele, ele não ia abrir a sua boca. Vamos comigo em Atos capítulo 25, versículo 7 ao 12. Que eu acho interessante, que o apóstolo Paulo também vai passar pelo mesmo julgamento. Atos capítulo 25, versículo 7. Paulo agora vai fazer o contrário de Jesus. E eu e você faria a mesma coisa. Jesus está lá para ser julgado, para ser morto, e ele está calado. Mas Paulo não vai ficar calado não. Quer ver aqui, ó? A Paulo passando pelo mesmo julgamento. Vai lá. E chegando ele, rodearam-no os judeus que havia descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Continua. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Continua. Todavia Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte,
não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Aí, agora o outro está defendendo. Está vendo a diferença de Jesus com Paulo? E Paulo está certo, ele era cidadão romano, quer me matar? Eu vou apelar a César. E realmente foi uma benção que Paulo foi para Roma. E graças a Deus nós temos o livro de Romanos aí, amém? Graças a Deus. Paulo vai para Roma e vai morrer em Roma, mas ele não vai morrer sem se defender. Mas Jesus é Deus. Paulo para mim foi o maior de todos do cristianismo, mas Jesus é Deus. Repita comigo, Jesus é Deus. Por isso ele não se defende, porque ele é um juiz. Como um juiz se defende? Como que aquele que vai julgar vai se defender? E defender de quê? Por que eu estou contando esses detalhes? A Luciana, quis que a gente fizesse esses detalhes da prisão de Jesus. Para você entender e tirar da sua mente que não foi culpa de ninguém, foi o seu pecado que matou Jesus. E toda pessoa, escuta bem o que eu estou dizendo. Por isso que Jesus disse, Michilene, lá em João, se eu não me engano, no capítulo 5:24, ele diz que todo aquele que crê nele, por favor, Reinaldo, João 5:24. Vamos ver se é isso mesmo. Isso. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem o quê? A vida eterna e não entrará em condenação. Por que não entrará em condenação? Porque Jesus já foi condenado pelos nossos pecados. Quem aqui quer entrar no juízo de Deus? Ninguém. Porque qualquer um de nós que entrar no juízo de Deus vai ser o quê? Culpado. Você já imaginou, Juliana, na hora que abrir seu livro das obras? Vocês sabiam que vai ter um livro no céu das obras nossas? Se o Reinaldo abrir ali em Apocalipse capítulo 20, e eu quero que o Reinaldo abra, por favor. Vai lá, Reinaldo. Pode, a partir do versículo 10. Deixa eu só confirmar isso mesmo. Não, volta um pouquinho. Versículo 8. Não, deixa eu só 11, não, a partir do 11. A partir do 11, isso, obrigado, Luciano. Eu tenho que conferir na Bíblia, porque... lá, vamos ler comigo? E viu um grande trono branco, e os que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Coloca. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida. Ponto, para aí, Reinaldo. Para que esses livros estão no céu? Alguém sabe me falar? Você sabe que livro que são esses? Escute bem, a Bíblia. Um desses livros eu sei que é a Bíblia. Oi, irmão Wesley, mas não fala que é Bíblia aqui não. Tá vendo aqui, ó? E abriu-se os livros, e outro livro que é o da vida. Então um é da vida. A Bíblia já me falou. Por que eu sei que é a Bíblia? Por que você sabe, irmão Wesley, que é a Bíblia? João 12:47, por favor, Reinaldo. João 12:47. Rapidinho. João 12:47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem que eu julgue. A palavra... Pode ler? A palavra que eu tenho, essa o há de julgar no último. O que é que vai estar no último dia? A Bíblia. Volta lá para os livros. Um é o da vida, outro é a Bíblia. Sabe qual que é o outro, Jace? Sabe qual que é o outro, igreja? Sabe qual que é, qual que é o outro? Fala mais alto, qual que é o outro? Obras. Como que Deus vai julgar alguém sem prova? Você sabia, Lucas, que tudo que você faz na terra, de ruim ou de bom, está no livro das obras? Quem sabia disso? Qualquer coisa que você faz aqui na terra está sendo escrito. O Milton falou comigo que participou do julgamento. Eu duvido que o juiz não tinha escrito tudo que o cara fez. O juiz sabia. O juiz não julga ninguém sem ver o que está escrito.
todo ser humano que pisa na terra. E desde o dia que nasceu, tudo vai ser escrito, porque haverá um juízo. Vamos lá, quem vai participar desse juízo? Quem vai participar? Os condenados, que eu acabei de dizer. Alguém consegue ser justo diante de Deus aqui? Levanta a mão. Ninguém. Todo mundo tem culpa. Se eu perguntar aqui quem pecou hoje, ou na live aí quem pecou, Adriana, todo mundo vai responder que pecou. Todo mundo. Eu pequei, irmão Wesley. Você está entendendo a necessidade de colocar esse pecado nas costas de Cristo? Por isso que Jesus disse 5:24, não entrará em condenação. Quando a gente recebe Jesus como Salvador e batiza, profeta Jonas, eu não vou participar desse juízo aqui não. Mas se eu não quero entregar minha vida para Jesus completamente, eu vou ter que encarar esse juízo aí, ó. E esse juízo aqui, igreja, não é brincadeira não. Isso não é brincadeira, porque logo depois, eu não vou continuar a leitura, está dizendo que quem não foi encontrado ali no livro da vida, quem não foi julgado com justiça, não passou no juízo de Deus, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Isso é pesado. Então Jesus está ali sofrendo ali, sendo julgado, calado, para que eu e você não precisasse passar por isso. É como se Jesus, a Juliana fosse pego matando alguém, e Jesus chegasse e falasse: senhor Juliana, pode ficar tranquila que eu vou assumir sua culpa. É como se a Michilene tivesse roubado alguém, e Jesus chegasse e falasse assim: senhor Michilene, pode ficar tranquilo que eu vou assumir sua culpa. Você quer? Você quer, Michilene? Já entregou a vida para Jesus? Então você já quer, você já transferiu seus pecados para Ele, amém? É isso, gente. Nós temos que ver esse julgamento de Jesus e entender: eu não vou participar do juízo final, porque eu já entreguei a minha vida para Jesus. Jesus está ali calado, mas um dia Ele não vai ficar calado, Ele vai entrar como juiz. E ai daqueles que não tiver o livro escrito, o nome escrito no livro da vida. Ai daqueles. Ai daqueles. Milhões, igreja, de pessoas estão morrendo. Milhões. Todos os dias. Ou milhares. Será que saíram da terra salvos? Ou não salvos? Como que estão saindo essas pessoas que estão morrendo? Estão saindo por juízo, para sofrer as consequências diante de Deus? Ou estão saindo livres do juízo? E faço uma pergunta: se Jesus voltasse hoje, porque vai ter o juízo da terra para quem ficar. Ô irmãos, eu tenho absoluta certeza, eu falo isso com muito temor de Deus, muito temor. O pastor João tem muito mais experiência, quase 30 anos já servindo o Senhor, né, pastor? Mais de 30? 32 anos, meu Deus do céu. Que o Senhor, né, te dê muita saúde. Eu já te falei que nós não carrega seu esquife, tá? O Senhor vai subir arrebatado. Eu creio nisso, viu, pastor? 32 anos servindo o Senhor. 32 anos. Nós temos que ter esperança do arrebatamento. Agora eu falo algo aqui pesado, igreja. Eu só tenho 14 anos, vou fazer 14 ainda. Eu nunca imaginei, mesmo a gente estudando a Bíblia, sabendo que tem que acontecer, que eu ia ver o que está acontecendo nos dias de hoje no mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus volta nessa geração nossa. Porque se Jesus não voltar, Ingrid, se Jesus não voltar nessa geração, ninguém vai se salvar. Mas ninguém. Tanto é verdade que Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra. Mas ninguém vai se salvar. E eu me incluo nesse ninguém. Eu me incluo.
Silvana, se Jesus demorar muito voltar, ninguém vai se salvar. As pessoas não conseguem se amar mais. As pessoas não conseguem mais perdoar. As pessoas estão escravas das mídias sociais. As pessoas estão guardando ódios dentro de si, iracundas. As pessoas não conseguem ter mais comunhão uma com as outras. É o pai que fica na sala com o celular, é o filho que fica no quarto, a filha fica depressiva no outro quarto, é filho que não obedece mais o pai. Gente, nós nunca vimos isso no mundo. Todo dia uma doença nova, guerra em cima de guerra. Eu estava lendo uma notícia, Israel bem não saiu da guerra com o Irã, já começou a ter outra ameaça, hoje já está com a Síria, bombardeou a Síria. Uma nova guerra se inicia em Israel. É farpas entre países, é o Donald Trump metendo tarifa no Brasil, e aí é crise, é fome, é enchente. Ô gente, se eu não entender que isso é bíblico, se eu não entender que Jesus está voltando nesse tempo, que tempo que Jesus vai voltar? As pessoas não têm ânimo mais de buscar Deus, não tem. Eu falei com o Vando, ali fora, né, Vando? Nós estávamos conversando, eu falei com o Vando, ora por mim. Porque está difícil, varão, servir o Senhor nesse tempo. Está difícil. Eu estou falando de mim para não falar de ninguém. É difícil a gente vir para a igreja, é difícil a gente ler a Bíblia em casa. O tempo está voando. A Adriana mandou uma postagem para mim. Ô irmão Wesley, aqui ó, você mandou, né, Adriana? A terra está girando mais rápido de novo. E está mesmo. Não é impressão sua que o tempo está passando rápido, não. É a rotação da terra que está mais rápida. Os dias estão ficando menores. E o que está acontecendo? Você já percebeu? Você acorda na segunda, Valtinho. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar. Chegou a sexta-feira. Você não viu nem o tempo passar. Você não fez nada. Se Jesus não voltar nessa geração, não existe geração nova para adorar o Senhor. Não existe. Eu louvo a Deus, pastor, que eu sempre pego a geração de 60, 70, 80, 90. Geração de 60 para trás. E até a geração de 90. Uma geração que ensinou para os filhos a ter respeito. Ensinou o amor de um pai com o filho, de um filho com a mãe. Nós temos que honrar nossos passados, nossos entes queridos que já se foram, pessoas justas. Tia Geralda está aqui. Eu gosto sempre de pegar como exemplo a sua família, Tia Geralda. Você chega aqui que é carinho, te amo. Eu te amo em Cristo. É o filho, o irmão unido. Não existe isso mais, gente. Nós perdemos a essência do amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Você está entendendo? Então nós temos que se entregar totalmente para Jesus. Não espere mais não, meu irmão, minha irmã. Jesus foi julgado. Nós vamos estudar nos próximos dias. Vai ser condenado. Eu vou dar detalhes aqui da crucificação. Vou trazer vídeos nos próximos estudos. Foi terrível. Você vai ter que ter estômago para ver o que aconteceu com Jesus. Você vai chorar, porque eu vou ter prazer de mostrar alguns vídeos aqui. É óbvio que é uma ilustração do que aconteceu naquele dia. Nós tivemos, né, Silvana, lá no Monte Gólgota. É terrível, irmãos. Você vê uma cena do local onde o nosso Senhor foi crucificado. Mas é maravilhoso quando você entra no túmulo e ele está vazio, porque Jesus ressuscitou. Nós temos que se apegar com isso. Vamos ler Mateus capítulo 27, versículo 19, por favor. E eu vou dar um elogio para as mulheres agora, viu? Vai lá. Mateus 27, 19. Eu gosto de fazer isso. Mateus 27, 19. Pode ler. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Olha para vocês verem. Pilatos vai receber um alerta. Não entre na questão desse justo, porque em um sonho muito sofri por causa dele. Quem é a mulher sábia aqui, levanta a mão. Todas, né? Oh, meu Deus. Quem é a mulher sábia aqui, levanta a mão. A mulher sábia, a Bíblia diz que ela edifica o quê?
a casa, o lar. A mulher sábia, ela dá conselhos espirituais para o seu esposo. A mulher sábia, ela busca o Senhor e ela repreende o mal na sua casa. Ó profeta, óbvio que no céu não vai ter gênero, no céu não vai ter sexo feminino e nem masculino. Nós vamos ser igual os anjos. Mas você sabia que a maioria que vai ser salva vai ser mulher? As mulheres tá dando um show em nós quando se trata de fé. Quer um exemplo? Rapidinho, não quero incomodar vocês não, é óbvio. Levante por favor só as mulheres rapidinho. Fique de pé, por favor. Misericórdia. Pode sentar, pode sentar. Aqui eu não vou pedir os homens para levantar não, por constrangimento, tá? Vocês estão de parabéns, tá? Eu não vou pedir os homens para levantar de constrangimento, que eu vou ficar aqui. Isso é mulher sábia. O esposo talvez está trabalhando, o esposo não conseguiu vir, você está aqui buscando por ele. Irmão Esma, meu esposo não tem jeito, quem te falou? Quem te falou que não tem? Fica à vontade. Se alguém quiser anotar a referência. Aqui ó, já tem até a referência. Toda mulher sábia edifica sua casa, Provérbios 14:1, mas a tola derruba com suas próprias mãos. A mulher de Pilatos está dizendo para Pilatos assim: Pilatos, não entre na causa desse justo, porque eu sonhei. Irmãos, Deus fala com as pessoas em sonhos. Deus dá revelação. Tem pessoas que têm sonho e fica, foi só um sonho. Não. Principalmente nesses últimos dias, o profeta disse que nos últimos dias muitos profetizarão, os velhos terão sonhos. Pessoas serão reveladas em sonhos. E a mulher de Pilatos: meu marido, não entra na causa desse justo não, senhor. Isso não cabe a você entrar nessa causa não. Fique na sua. Sabe o que Pilatos faz, Valtinho? Entra aqui, sai aqui. Homem que não dá ouvido à mulher sábia, escuta bem, tá? Tem de tudo a sofrer neste mundo. Deus já deu a mulher justamente para quê? Lá no Jardim do Éden. Para que foi? Amém? Para auxiliar, para ajudar. A mulher não é para isso no lar? Aí o homem entra aqui, sai aqui, vai dar ruim. A mulher tem de ser mais espiritual do que o homem. Mas Pilatos, governador, quem manda é eu, né? Eu não vou dar ouvido à mulher não. Não deu ouvido. O que vai acontecer com Pilatos? Logo depois da morte de Jesus, Pilatos vai ser destituído do cargo. Ele era um governador muito corrupto, e alguns estudiosos dizem que Pilatos, no fim da vida, ele ficava todo momento lavando as mãos. Ficava lavando as mãos, por quê? Condenou o inocente. Agora eu quero dar um conselho para a igreja, por favor. Por favor, escute o conselho que eu vou dar para vocês. Talvez o irmão ou a irmã que está do seu lado cometeu alguma iniquidade, ou está agindo errado com alguém, ou talvez você nem gosta do perfil do seu irmão, da sua irmã, porque nós temos divergência uns com os outros. Mas jamais, igreja, eu dou esse conselho de irmão: se levante contra um justo. Jamais. Jamais denigre uma pessoa justa. E quando eu falo justa, me fizeram uma pergunta, irmã Adriana. Vamos. Oi, irmão Wesley. O apóstolo Paulo falou assim que não existe nenhum justo na terra, que todos pecaram. Mas a Bíblia diz que Noé foi um homem justo. Existem dois tipos de justiça. Escuta bem. Justo no significado de ser diferente das outras pessoas, de se voltar mais para as coisas de Deus. Esse é um tipo de justo. Um exemplo de Noé. Noé não era santo, mas Noé era diferente dos outros moradores daquela terra. Jó era diferente dos outros. O que é ser justo? Talvez eu venha aqui e falo da irmã Sueli. Eu não vou muito com a cara da Sueli não.
Eu não gosto da Sueli. Aí eu começo a degrinir a imagem da Sueli. Mas a mulher de Pilatos está falando assim: irmão Wesley, não entre na causa dessa justa. Às vezes o Espírito Santo está te dando um conselho: não entre na causa dessa justa. Muitas pessoas, muitos irmãos estão na mesma situação de Pilatos. Deus dá a oportunidade para a pessoa não entrar na causa do justo. Ame mais. Ouça a voz do Espírito Santo. A mulher de Pilatos, irmão Vando, nessa história, ela representa Deus te alertando: pare de ficar criticando, de ficar levantando contra irmã, contra irmão, falando mal, falando sem juízo, proferindo juízo sem justiça. Ah, porque é isso, porque é aquilo. Isso não pode existir no meio dos irmãos, gente. Pilatos, ele vai entrar numa causa que não é dele. Ele, como imperador romano, é óbvio que a profecia diz que Jesus ia ser morto, mas Pilatos podia falar: eu não vou mandar, não vou matar esse cara não tem culpa nenhuma. O que é que Pilatos vai fazer? A gente vai ver no próximo estudo. Ele vai lavar as mãos e vai transferir a autoridade para o povo. E mais algo que eu quero dizer aqui: toda mulher e homem de autoridade não transfira aquilo que Deus te deu. Eu quero te dizer isso aqui, que vai dar ruim, mas vai muito ruim. Se Deus te deu algo, é seu. É seu. Paulo escreve com muita sabedoria em Efésios. Igreja de Efésios, entenda que a um Deus deu apóstolos, a outro Deus deu pastores, a outro Deus deu evangelistas, a outro Deus deu mestres, e a outros Deus levantou como profetas. 5 dons dados por Deus. Por favor, irmão. Efésios capítulo 5. 4. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Efésios 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Repita comigo: apóstolos. Aqui é Deus que deu, tá? Deus que deu. A outros profetas, a outros e a outros doutores, professores, mestres. Respeita, porque foi Deus que deu. E a Bíblia diz que aquele que se levanta contra uma autoridade se levanta contra Deus. Pilatos está levantando contra o Todo-Poderoso sem saber. E o próprio Deus avisou ele: não entra na causa desse justo. Não entra. Saul não respeitou a unção que estava na vida de Davi. Vai dar ruim, vai morrer. Porque o profeta só fez aquilo que Deus mandou. Davi foi ungido de Deus e não de homem. Não transfira autoridade. Se você é uma autoridade eclesiástica aqui dentro, se você é uma autoridade governamental lá fora, não transfere a sua autoridade. Não jogue aquilo que Deus te deu para o povo. Porque o povo queria o quê? Matar Jesus, Jonas. O povo queria crucificar Jesus. O Sinédrio queria fazer isso. E Pilatos, em vez de julgar, ele tinha poder. Ele é tão sujo que ele vai dizer assim: você não sabe você que eu tenho poder de te soltar e te libertar? Eu tenho poder de fazer isso. Mas o que ele fez? Eu lavo minhas mãos, o povo decide. Pilatos vai morrer no erro e vai perder a sua salvação. Eu louvo a Deus. Eu tenho certeza, pastor João, nós temos profeta aqui dentro. Nós temos pastores aqui dentro. Nós temos evangelista aqui dentro. Nós temos mestres aqui dentro. E esses, no momento oportuno, Deus vai mostrar quem é. E respeite essas unções que foram dadas, para que você não se resista à ordenação de Deus.
Isso é tão forte para me encerrar. Já tem que encerrar mesmo. Romanos, capítulo 13. É óbvio que primeiro Paulo está falando aqui da autoridade governamental, superiores, né? Mas ele vai falar no versículo, na parte B do versículo. Lê para mim, Luciana, por favor. 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Amém? Cuidado. Repita comigo assim: não entre na causa desse justo, para não ser condenado por Deus. A partir de hoje você só vai amar o próximo, amém? Você só vai falar bem do próximo. Quem quer ser condenado aí? Ninguém. Louvado seja Deus pela sua vida nessa noite. Não entre na causa desse justo. Não entre. Somos todos cheios de defeitos, mas estamos aqui no mesmo propósito, é ou não é? Todos vieram aqui para adorar o Senhor Jesus. Ninguém veio aqui andar à toa. O tempo é muito curto e eu não tenho como falar mais nada. Mas semana que vem, em nome de Jesus, a irmã Luciana ou eu estaremos aqui dando continuidade aos fatos que ocorreram logo depois daqui. Ocorreram muitas coisas e eu quero que você não perca, tá, irmãos? Para vocês saberem o que aconteceu com Jesus. Tem muitas coisas que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. Tem muitas coisas interessantes na ressurreição. Entendeu? Tem muitas coisas que vocês vão amar aprender aqui. Vocês sabiam que Jesus caminhou 40 dias vivo na terra? Quem sabia aí? Levanta a mão. Ele ressuscitado, ele andou 40 dias. Vocês sabiam que depois que Jesus ressuscitou, e eu não tenho dúvida que é os profetas do Antigo Testamento, e eu vou explicar isso também, muitos ressuscitaram em Jerusalém? Santos, homens de Deus? Vocês sabiam disso? Tem tantas coisas extraordinárias que vocês vão aprender aqui. Até a ressurreição de Cristo há muitas coisas a ser ensinado. Alguns detalhes importantíssimos. Importantíssimos. Diz, rapidinho, tá? Falta 10 minutos. Diz, eu não sei, alguém pode me confirmar, que há muitos anos atrás, diz que foi até na morte de um rapaz espírita de Congonhas, diz que Congonhas teve um eclipse solar. Isso foi verdade mesmo? Alguém sabe me dizer aí? As pessoas... Foi verdade, pastor João? Diz que quando o Zé Rigó morreu, teve um eclipse solar em Congonhas. É verdade isso aí? Algumas pessoas falam que o dia virou noite. Quando Jesus morreu, teve um eclipse solar. E essa morte de Jesus significava o poder das trevas. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, está todo mundo olhando lá para fora e vendo o escuro, é ou não é? Quando Jesus levar a sua igreja, Adriana, não vai existir sol mais não. Nós vamos ter 7 anos de densas trevas. Treva em cima de treva. Mas isso é para explicar nos próximos estudos, amém? Louvado seja Deus. Quero agradecer a todos os irmãos da live. E quero deixar, nós temos 10 minutos. Alguém aqui quer fazer alguma pergunta? Tem dúvida de algo? E lembrando também que nos próximos estudos a gente vai estar sorteando brindes, tá, irmãos? Então a gente vai trazer os brindes aqui e vai ser abençoado. Então fica atento aí, estude na sua casa, né, os últimos acontecimentos de Jesus, para você ganhar brinde nos próximos estudos, amém? Alguém tem alguma dúvida de algo aí que quer perguntar? Alguém do lado de cá? Só levantar a mão. Alguém tem alguma dúvida? Do lado de cá, alguém tem alguma dúvida? Quer me fazer uma pergunta de algum outro assunto? Pode fazer. Tem 5 minutos. Sim. Então, mas a imagem está errada.
A primeira imagem da crucificação, ela não foi uma imagem, foi a Europa que fez, né? Eu não me lembro o pintor. Todos falam aqui, mas na verdade aqui não tinha como ser aqui, porque se fosse aqui, tinha rasgado. Isso aqui não suporta o peso. Não tinha como. Da mesma forma que Jesus foi pregado aqui, ó. Aqui é uma junta de 2 ossos aqui. A ciência explica isso para nós. Quando Jesus mostrar os furos, até os filmes colocam a palma da mão. Mas não tem como, porque se fosse na palma da mão, ia rasgar. Então Jesus foi pregado aqui, ó. Que tem uma divisão de 2 ossos que prende a pessoa. Então o Império Romano quebrava, fiava no meio dos 2 ossos aqui. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Amém? Pode falar. Aí tem o profeta e a irmã Michele ali. Não, pode falar, varão. Tá. Sim. Coloca na tela aí, por favor, varão, o texto. Isso, vamos lá. Pode ler. Aqui, ó, vamos lá. Olha que interessante. Pois que nós estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Olha que coisa interessante. Vamos lá. Você já viu quando Paulo disse assim: viver para Cristo e morrer para mim é ganho? A igreja cresceu em cima de qual testemunho? Testemunho de quê? De morte. Jesus, quando ele chama todos os discípulos, ele deixa bem claro que aquele que ganhar a vida dele ia perder, mas aquele que perdesse ganharia no céu. Uma vez Jesus disse assim, que ele era como o grão do trigo. E o grão do trigo, quando cai a semente, morre, né? O trigo morre, ela gera outros frutos. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, ó. Olha que interessante, eu vou ler no que Paulo, para você entender a explicação do versículo. Pois nós que estamos vivos, somos cordialmente entregues à morte. Paulo está dizendo assim, todos os dias nós corremos risco de morrer, mas a morte que nós estamos entregando é a morte da nossa carne. Amém? Estamos tanto sendo entregues à morte, estamos mortificando a nossa carne, e também corremos o risco de ser mortos por alguém. Mas isso, olha lá, ó, a morte por amor de Jesus, para que a sua vida, Jesus está vivo, amém? Também se manifeste em nosso corpo mortal. O que é isso? Vamos ler o que é isso? Pode ler para você? Vamos lá então em 2 Tessalonicenses, que a vida de Jesus vai manifestar no nosso corpo mortal, não é isso? Primeiro como testemunho. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Reinaldo, por favor. Amém? Primeiro como testemunho, mas segundo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primeiro como testemunho, porque quanto mais perseguiu a igreja lá, aquela pessoa que morria, igual o caso de Estevão, testificava que realmente Jesus, ele estava vivo através de Cristo. A morte dele fez muitas pessoas acreditar em Jesus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos ler o texto de Coríntios de novo? Vamos lá, Reinaldo? O que a Bíblia está falando? Que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos lá. Qual que é o texto que você me perguntou? 1 Coríntios 4:11, né? Olha aqui, ó. Não é 4:11 não. 4:7. Por favor, Reinaldo. Em Tessalonicenses fala que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não é não. 2 Coríntios. Compara o texto aí de Tessalonicenses e encaixa aqui, ó. Também não. 8. Eu lembro do 4:11. Em Tessalonicenses diz o quê? Que os que morreram em Cristo, então a vida de Cristo vai se manifestar nos que morreram em Cristo. Esses são os primeiros. Amém? A vida de Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne.
Primeiro, para testemunho. Porque ainda que você morra, Cristo vive em você. Então, primeiro no mundo espiritual, mas também no mundo físico quando Jesus voltar. Amém? Deu para entender? A igreja entendeu? Interliga os dois textos que você vai ver que se encaixam perfeitamente. Pode falar. Consigo. Se for, a gente consegue, eu consigo pelo estudo no computador, consigo sim, eu tenho completo, consigo sim. Eu vou, quem não está no grupo do estudo bíblico aí? Não está no grupo? Então vai procurar a Luciana que vai te adicionar, ela e a Adriana. Procura a Adriana, eu vou deixar vários trabalhos de apostila. Então põe ela como administrador depois também, Luciana. Que aí a gente vai adicionar quem não está no grupo do estudo bíblico para a gente deixar essa apostila de tudo que está sendo estudado. Aqui eu tenho PDF no computador. Aqui eu estou anotando, mas tem pronto já, amém? Mais alguma dúvida? Está tudo na benção. O tempo já se encerrou, deixa eu passar para o pastor aqui. Passar para o pastor. Você quer dar uma palavra final aqui, pastor? Para a gente fazer o ofertório, né? Sim. Então vamos fazer o ofertório de uma vez? Pode fazer? Então eu vou até ler um texto de Paulo aos Coríntios aqui, só para a gente fazer um momento ofertório, rapidinho. Abra comigo aí, Reinaldo, por favor. Capítulo 9 de 2 Coríntios, no versículo 6. Você pode trazer sua dúvida para o próximo estudo, tá? Independente do tema que estiver estudando. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Vamos lá? E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Por favor, Reinaldo, versículo 7. Opa. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. Oferte ao Senhor com alegria. Da mesma forma que o Senhor oferta sobre a sua vida saúde, oferta sobre a sua vida todos os dias o alimento, oferta essa casa tão quentinha que você tem, essa coberta que você tem, essa saúde que você tem para trabalhar. E nós acabamos de falar, né? Dessa oferta extraordinária que foi o seu próprio corpo sendo pregado na cruz do Calvário. Que você tenha esse mesmo sentimento de amar a obra do Senhor e ofertar Ele. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe cada dizimista, cada ofertante, aqueles que contribuem para a Tua obra. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor venha abençoar cada um, que não venha faltar nada na casa dessas pessoas, meu Pai, desses irmãos que estão vindo aqui ao altar ofertar de coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, antes de encerrar aqui, eu quero apenas dizer para os irmãos o seguinte: na próxima quarta-feira, quantas pessoas você tem caderno e caneta para anotar? Hein?
Porque eu vou comprar uns cadernos. Não, irmãos, por quê? Porque é muito importante a gente anotar tudo. Você não tem como ler tudo correndo, acompanhando ali, não. Mas eu vou... É um apelo que eu vou fazer para vocês, para a igreja. Nós, domingo, nós vamos ter o culto às 8 horas da manhã. Porém, não tem transporte. Não tem micro-ondas, não. Nós já estamos passando para hoje esse estudo. Sábado, Sueli já vai até passear, não é, Sueli? A Valtina vai passear, né? Entendendo aí? Então, é sábado, irmãos. Ele só vai voltar. Sexta-feira, só vai voltar com o micro-ondas da noite, no domingo. Agora, o que eu ia falar é o seguinte: quando nós notarmos isso aqui, nós vamos ter trabalho em casa para estudar. Então, se você vem no culto quarta-feira, domingo à noite, amanhã, 8 horas. Quando for à noite, você não tem condições de voltar aqui, irmão, valorize o que você tem. Porque infelizmente as pessoas valorizam muito o outro ministério. E eu vou ser bem claro e dizer que, olha, eu sou uma pessoa, o seguinte: os irmãos conversam comigo, vamos facilitar assim, vamos. Vamos facilitar, vamos. Mas chega no momento aqui, aí fica complicado. Você deixa de valorizar o que você tem para ir para outro lugar. Não sou contra, não, entendendo? Mas valoriza o seu ministério. É muito importante isso aqui. Você vai ter condições de estudar. Você vem para o culto na quarta-feira, você está meio perdido, porque não vai ter condições. Se você não vem para o culto, vai estudar a Bíblia, vai entender que você vai praticar um pouco mais. Essa é a minha opinião. A minha sugestão é esta, porque não adianta eu ficar aqui, o pastor chegou, o irmão chega, vamos, pastor, vamos fazer assim, vamos. Mas eu também eu tenho que dar a minha palavra, entendeu? Porque senão fica difícil a gente não valorizar o que é nosso. Nós temos o nosso ministério, vamos valorizar aqui, para que Deus possa abençoar nossas vidas. O Wesley fez uma pergunta aqui: quantos anos que eu tenho no ministério aqui? E eu vou dizer aqui, irmãos, às vezes que eu fui em outro ministério. Por quê? Que eu fui um convite, né, a ter uma festividade, não tem problema. Mas às vezes a pessoa, quando fica sabendo, a pessoa já está longe. E uma das virtudes que Deus, que Deus tem me dado até hoje, que sempre quando eu saí, eu pedi a bênção do meu pastor. Agora eu não quero que vocês fiquem me bajulando, não. Mas valorize o que você tem. Foi falado ali, Romanos 13. É muito importante você ouvir, mas praticar também. Vai viver o que está escrito na palavra de Deus, amém? Então, nós vamos ter os cadernos. Quantos cadernos? Você comprou 50. Eu estava pensando em comprar 10 cadernos, então me envergonhou agora. Agora fiquei com vergonha, né? Mas bom, tudo bem, nós vamos comprar de acordo com o que precisando aqui, irmãos. Nós vamos, que a caneta também é bem mais barata, o caderno, né? A caneta é bem mais barata, né? Não, aí tá certo, né? Valorizou. Não, tudo bem, irmãos. Agora, nós vamos ter caderno, sim, tá bem? Nós vamos trazer uns cadernos aí, para que os irmãos possam anotar no nome de Jesus. Se faltar, nós compramos mais. Eu creio que todo mundo vai sair daqui com um caderno quarta-feira. Não sei se vai ser todo mundo, dependendo dos que faltar. Mas nós vamos ter caderno para a igreja, anotar porque eu não tenho tudo aqui, entendeu? Se você não tiver na quarta-feira, vai anotar, não vai repetir isso aqui de novo, né? Não vai repetir quarta-feira aqui, mas eu tenho anotado aqui que você possa pegar e anotar no nome de Jesus, tá bom? Pois que Deus possa abençoar, irmão, nossas vidas, então, no nome de Jesus. Pastor Adriano, inclusive até eu quero te pedir perdão. Sou humilde para isso, você também é humilde. Que a pastora Diana também, ela faz parte do Ministério do Estudo, viu, irmãos? Ela faz parte do ministério. Então eu convidei os irmãos aqui, fiz oração. Quero orar pela sua vida também. Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, primeiramente eu peço perdão ao Senhor por ter despercebido, errar sem perceber, de não convidar a tua serva aqui. Mas não é o motivo, meu Deus, de ela se decepcionar. Mas
mas a bênção do Senhor está sobre a vida dela. Como diz a tua palavra, Pai, como eu orei pela vida dos irmãos que já ministraram hoje, eu oro pela vida dela. Peço ao Senhor que capacite a cada dia mais, derramando a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Depois que eu cheguei ali, eu lembrei, falei, passei batido, mas não tem problema. Amém. Vamos orar. Eu posso só um minutinho, pastor? Tem 2 compromissos com Jesus aqui na igreja, que é sábado, dia 19, nós teremos de 1 às 4 a EBF. A Ingrid está ali, você quer falar alguma coisa ainda? Não, amém? Pode falar? De 1 da tarde às 16h30. As crianças menores têm que vir acompanhadas com os pais, e as maiores podem ser tragas aqui, que terá uma equipe para cuidar de cada um. Amém? Convide alguém, crianças, que a igreja sentir que tem a necessidade de estar aprendendo mais na casa do Senhor. E o segundo, irmãos, para a honra e glória de Deus, 12 anos de ministério, Deus me concedeu, através da vida do pastor João, o culto das 15 horas, para a glória de Deus. E Deus, dentro desse sonho, Deus me concedeu também a oportunidade, no próximo dia 20 de agosto, às 15 horas, nós teremos um trabalho que o projeto que Deus me deu é Café com Cura. E Deus me concedeu a oportunidade, já conversei, está tudo combinado com o pastor João. A pastora Eliane vai estar aqui fazendo uma batalha espiritual junto conosco. Eu creio que almas serão curadas, e nós todos curados, Deus vai nos usar para curar pessoas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar orando, tem nomes aqui. Através da fé, nós cremos que essas pessoas receberão a cura que buscam. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do trono do Senhor, nós apresentamos essas vidas. Nós cremos que ainda hoje o Senhor continua operando milagres, curas, sinais e prodígios. Nós cremos, ó Pai, que através da fé essas pessoas receberão o milagre que tem buscado no Senhor. Que a cura do Senhor alcance essas vidas em nome de Jesus, ó Pai. Tem pessoas sofrendo com enfermidade, ó Pai, física, emocional, espiritual. Mas nós cremos que o Senhor é poderoso para curar, é poderoso para salvar, é poderoso para libertar. Que o Senhor envie, ó Pai, essa cura que essas pessoas têm buscado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos encerrar nosso culto dessa noite, né? Sabemos que é um culto de ensino, e que Deus possa nos abençoar de maneira poderosa. E quando eu falei aqui, irmãos, a respeito de valorizar, às vezes pessoas podem ficar chateadas comigo com isso aí, mas eu prefiro, a igreja tem que ser disciplinada, entendeu? Nós temos que ser disciplinados. Amém? Querido Deus e Pai amado, queremos te agradecer imensamente pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Pai, pela continuidade do estudo nesta noite, ó Pai. Que o Espírito Santo venha nos fortalecer, nos dar entendimento de tudo que foi ministrado aqui nesta noite. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar a tua igreja, abençoar as pessoas que participaram conosco nesta noite, ó Pai. Que cada lar receba também do Senhor uma bênção especial, no nome de Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor por cada vida, por que participaram aqui, os participaram em casa, receberão a bênção do Senhor, no nome de Jesus Cristo. O Senhor possa nos levar de retorno para os nossos lares, abençoando as nossas vidas de maneira poderosa, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos em paz, em nome de Jesus.